Se você é entusiasta de water cooler, eu tenho certeza que você já pensou em dividir o fluxo da sua bomba. Ou seja, colocar um T nessa parte aqui, enviar uma parte do fluido para o radiador, a outra parte para o CPU. Ou uma parte para o CPU e a outra parte para a placa de vídeo. Porque assim, o fluido quente de um dos trajetos não vai se misturar com o fluido quente do outro trajeto. E dessa forma, você vai ter temperaturas mais baixas. Bom, vou ter que te informar que na teoria essa é uma ideia excelente, mas na prática não funciona e as temperaturas até vão ficar piores do que se você tivesse feito um sistema simples, onde o loop segue uma única ordem. Bom, meu nome é Brian e seja muito bem-vindo ao maior canal de water cooler do mundo. Vamos lá então. Por que na prática isso não é uma boa ideia? Primeiramente, porque quando você dividir o fluxo aqui na bomba, você vai estar criando dois caminhos, né? Dois caminhos diferentes. Então a vazão da bomba já vai cair pela metade. E quanto menos vazão, menos troca de calor e temperaturas mais altas. Então já temos esse ponto. Só que o principal problema está no fato de que a bomba ela não vai enviar a mesma quantidade de fluido para os dois lados, assim como você imagina. Por quê? Porque vai existir um dos lados, por exemplo, olha só esses dois radiadores. Os dois são de 240. Mas esse aqui tem muito menos aletas do que esse aqui. Na verdade, microtubos, tá? São os tubos, não são nem as aletas. Os tubos são essas partes verticais aqui e as aletas são essas partinhas do meio ali, tá? De alumínio. Nesse caso aqui de cobre. Vamos lá. Vamos dizer que em um dos caminhos eu tenho esse radiador e no outro caminho eu tenho esse radiador. Então, o que vai acontecer? Esse radiador aqui tem menos restrição, porque as aletas dele são mais grossas e tem menos aletas do que nesse caso aqui. Então, o fluxo da bomba vai preferir passar por aqui. Então, aqui vai estar indo menos fluido do que nesse caso aqui. E o que acontece quando a gente tem pouco fluido ou ele circulando numa velocidade muito baixa? A gente perde eficiência térmica. E isso é ainda mais complexo nos blocos. Porque, olha só, aqui tem um radiador. Aqui nós temos um bloco. Por onde é mais difícil o fluido passar? Não sei se você teve que pensar um pouco, mas é muito mais difícil ele passar pelos blocos. Então o que vai acontecer? O fluido ele não vai passar 50% pelo bloco e 50% pelo radiador. Não, vai passar 10, 20% pelo bloco e os 80% vão passar por aqui. Então o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter um fluxo até maior do que o necessário, mas aqui no bloco vai faltar fluido, vai faltar vazão e com isso a troca de calor do bloco não vai ser feito da forma correta. Então eu vou ter um processador mais quente. E quanto mais peça a gente colocar nesse water cooler, se você também tiver um bloco de GPU, 2 ou 3 radiadores, filtros, medidor de fluxo, curvas, tudo isso torna essa questão mais complexa. Porque no final do dia, a vazão vai ser maior onde é que tiver menos restrição. E como você vai saber onde tem menos restrição? Fazendo cálculos muito complexos. Para, no final do dia, na prática, você não ter nenhum ganho de desempenho. Porque olha só, no final, a coisa é muito mais simples do que vocês imaginam. Se eu tenho um water cooler com 2 radiadores, não me importa se o fluido vai passar primeiro no bloco ou se vai passar primeiro no radiador. Quem dissipa o calor é o radiador. E independente da ordem do fluxo, são os dois mesmos radiadores dissipando o calor. Então esse negócio
de querer dividir o fluxo, até de montar um dual loop, ou querer montar o fluxo radiador, bloco, radiador, né? Esse tipo de coisa na prática não funciona. Vale muito mais a pena você ir no básico para investir menos dinheiro em conexão, porque, primeiramente, dividir o fluxo vai deixar o seu sistema muito mais complexo e vai sair mais caro. Então aqui, antes de mais nada, eu estou te fazendo economizar dinheiro e ao mesmo tempo ter a melhor performance possível, tá? Que a gente sempre trabalha com a verdade. Eu poderia falar que é melhor dividir o fluxo, porque assim você vai comprar mais fittings no nosso site ou até comprar 2 bombas e a gente vai lucrar mais. Porém, eu prefiro falar a verdade. Isso não vai fazer diferença nenhuma e, na verdade, até vai piorar a performance, porque é literalmente impossível você deixar os dois lados com a mesma restrição. Então vai no básico. Vai no básico que funciona e você não vai ter nenhum problema e vai ter uma performance excelente. Então, colocou o fluido no reservatório, aqui está a bomba. A bomba vai empurrar ou para o CPU ou para o radiador. Mais uma vez, tanto faz. Saiu de um, depois ele vai para o outro, passou pelo radiador. Nesse caso, vamos simular que só temos um radiador. Aí passou pelo radiador, vai voltar aqui para a bomba e ele fica fazendo isso infinito. É dessa forma que você vai deixar o seu processador realmente frio e fazendo um investimento baixo. Então, segue aqui o canal, se inscreve, deixa o like, porque essas dicas aqui eu tenho certeza que ninguém vai te dar. Porque, acima de tudo, eu não quero te empurrar nenhuma peça, quero te falar a verdade e o que realmente funciona na prática. Então, precisando de qualquer componente para water cooler custom, você já sabe, www.powerupinfo.com.br e deixa o likezão aqui, se inscreve, porque na semana que vem tem mais conteúdo brabo como esse aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê daqui a pouco. Valeu, fui!